Bom, turma, então aqui dando continuidade, certo, ao vídeo passado, tá? Eu trouxe essa observação que ele diz o seguinte: quando calor é transferido a um objeto, três coisas podem acontecer. Imagine que o meu objeto, meu sistema que pode ser uma substância pura qualquer que esteja recebendo o calor da vizinhança. Esse calor recebido, né, da vizinhança, né, transferido ao sistema, ele pode ser convertido em energia cinética ou energia potencial. Então, primeiro, se esse calor é convertido em energia cinética, quer dizer que eu estou aumentando, né, o movimento aleatório das partículas. Né? Lembre que a energia cinética está associada com o movimento, certo? O movimento aleatório das partículas. E a energia cinética ela é diretamente proporcional à temperatura. A gente viu isso no vídeo passado. Ou seja, se esse calor ele é utilizado para aumentar a energia cinética média das partículas, eu vou ter um aumento de temperatura. Com todo esse calor recebido pelo sistema, ele pode ser utilizado para realizar trabalho. De que forma? Lembrem que as moléculas de uma substância elas são unidas umas pelas outras, né, pelas forças intermoleculares. A gente vai ter forças intermoleculares que vão estar atuando nas moléculas de uma substância qualquer. Quando eu tendo, então lembra quando a gente falou nas outras aulas do que é realizar trabalho? É quando eu forço algo a se mover contra uma força de oposição. Quando eu separo duas partículas, quando eu aumento a distância entre duas partículas, eu estou movimentando elas contra uma força de oposição, que é a força intermolecular que tende a unir essas moléculas, certo? E quando eu realizo o trabalho forçando, né, esse movimento contra uma força de oposição, eu estou aumentando a energia potencial. Né? A gente falou disso nas aulas passadas. Então, esse calor que é absorvido pelo sistema, ele pode ser utilizado para separar partículas umas das outras contra uma força de oposição, que é a força intermolecular. Então, quando eu faço isso, eu estou convertendo a energia recebida na forma de calor em energia potencial. Então, eu estou utilizando essa energia na forma de calor para aumentar a energia potencial média das minhas partículas. Certo? Contudo, se o meu sistema receber uma quantidade de calor suficiente, ele tanto pode utilizar esse calor para aumentar a energia cinética média das partículas, quanto para aumentar a energia potencial média dessas partículas. Certo? Então, imagine a seguinte situação. Tá? Aqui eu tenho um gelo, né? A água no seu estado sólido. Certo? A água no seu estado sólido. E essa água no estado sólido, o gelo se encontra a menos 10 graus Celsius. Aí eu começo a fornecer calor. Né, a esse meu objeto, esse meu sistemazinho, que é água no estado sólido. E quando eu forneço o calor, a temperatura aumenta. A temperatura do gelo passou de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius. Ora, se a temperatura aumentou, então esse calor fornecido ao meu sistema, né, que provocou um aumento de temperatura, foi utilizado para aumentar a energia cinética média das moléculas de água. Esse calor recebido, que é utilizado para aumentar a temperatura do gelo, né, por um aumento de energia cinética, vai ser o calor o quê? O calor sensível. Tá? Deixa eu botar aqui. Certo? É o calor sensível. Um Szinho. Tá? Contudo, certo? Eu continuo fornecendo calor, né, a esse meu sistema no estado sólido, gelo. Agora,
esse calor recebido, ele é utilizado para provocar uma mudança de estado de agregação. Então, uma mudança de estado de agregação. O gelo no seu estado sólido passa para ser, aliás, a água no seu estado sólido, né, que é o gelado no seu estado sólido, passa para o seu estado líquido. Passa para o seu estado líquido, ou seja, tem uma mudança de estado, uma mudança de fase de agregação. Observe que quando ocorre uma mudança de fase de agregação, a temperatura ela permanece constante. Eu vou ter água no seu estado sólido a 0 graus Celsius, passa a ser água no estado líquido ainda a 0 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Que todo calor absorvido pelo meu sistema, ele foi utilizado para separar as moléculas de água. Né? Lembre que a gente também viu isso nas aulas passadas, que no estado sólido as moléculas estão mais unidas. E à medida, né, já no, né, ela está mais rígida, né? As moléculas estão rígidas, unidas. E no estado líquido elas já estão mais separadas. Né? Então eu utilizei para separar as moléculas de água uma das outras, ou seja, né, contra uma força de oposição, que é a ponte de hidrogênio. Certo? A força de oposição, né? Nesse caso, né? Que é a força intermolecular. Nesse caso, a força intermolecular vai ser quem? As ligações de hidrogênio, também conhecido por pontes de hidrogênio. Ou seja, a temperatura permaneceu constante, mas eu separei as partículas contra uma força de oposição, que são as pontes de hidrogênio. Então, eu aumentei a energia potencial do meu sistema. Eu aumentei a energia potencial aqui do meu sistema, certo? Por quê? Porque todo o calor recebido pelo meu sistema foi utilizado para realizar trabalho, certo? Separando as moléculas de água que eram unidas por pontes de hidrogênio. Foi utilizado para realizar trabalho, separando as moléculas de água unidas por pontes de hidrogênio, ou seja, eu aumentei a energia potencial do meu sistema, tá? Beleza. Aí eu continuo fornecendo calor ao meu sistema. Aí agora, né, o que foi que aconteceu? Eu passei a água no seu estado líquido, continuou no seu estado líquido, porém a temperatura aumentou. Pessoal, só aqui para eu não esquecer, né, essa quantidade de calor transferida aqui para o meu sistema é o calor latente, certo? O calor latente, certo, é aquele que é utilizado para provocar uma mudança de estado de agregação e não para aumentar a temperatura. É o calor latente. Então vamos para cá agora, certo? Eu continuo fornecendo calor ao meu sistema, e esse calor agora foi convertido, né, foi utilizado para provocar um aumento de temperatura, porque agora a minha água líquida passou de 0 graus para 100 graus, certo? Ainda no estado líquido, ou seja, não houve mudança de estado de agregação, mas houve mudança de temperatura. Se houve um aumento de temperatura, então aumentei a energia cinética média das partículas. Então, o calor fornecido para o meu sistema foi convertido em energia cinética. E esse calor que foi utilizado para aumento de temperatura vai ser o calor quem? Calor sensível. Certo? Aí a água no seu estado líquido, a 100 graus Celsius, aqui, se eu continuar fornecendo calor, ela vai o quê? O que é que vai acontecer? Eu vou fornecer calor à água no seu estado líquido, ela vai mudar, vai passar para o seu estado vapor, ou seja, ela vai acontecer aqui uma mudança de estado, uma mudança de fase de agregação, em que a água passa do seu estado líquido para o seu estado vapor, e a temperatura vai permanecer constante. A água no seu estado líquido a 100 graus Celsius passa a ser água no estado vapor também a 100 graus Celsius. Isso quer dizer que, novamente, todo o calor transferido para a água líquida foi convertido
né, toda a energia na forma de calor transferido para a água líquida foi convertido em energia potencial. Energia potencial, separando as moléculas da água uma das outras, separando o suficiente para tornar a água no estado vapor. Relembrando das nossas aulas passadas, né, uma substância no seu estado vapor, as moléculas estão ainda mais separadas do que no seu estado líquido, certo? Ou seja, o que foi que aconteceu aqui? Todo o calor, a energia na forma de calor que foi absorvido pelo meu sistema foi utilizado para realizar trabalho, separando as partículas, as moléculas de água uma das outras, né, vencendo a força de oposição, né, que é a força intermolecular, que é a ligação de hidrogênio, tá vencendo a força de oposição, que é a ligação de hidrogênio, e separando as moléculas de água o suficiente para torná-la vapor, passar do estado líquido para o estado vapor. E a temperatura se mantém constante. Então, essa quantidade de calor aqui vai ser quem? O calor latente, que é o calor... Vai ser o calor latente, que é utilizado para que aconteça uma mudança de estado de agregação. E agora aqui também é muito interessante, minha gente. Ó. Aí a água está no seu estado vapor. A água está no seu estado vapor. Eu continuo fornecendo energia na forma de calor para essa água. Né? O que é que pode acontecer para a água no seu estado vapor? O meu sistema, ele pode absorver essa energia. O meu sistema pode absorver essa energia para aumentar. Esse meu sistema pode absorver energia para aumentar a energia cinética média das partículas, aumentando o seu movimento aleatório, e também pode ser utilizado, né, para separar ainda mais as partículas, as moléculas de água no seu estado vapor, certo? Realizando o trabalho. Então, se quando eu forneço energia na forma de calor para o meu vapor de água, e essa energia tanto é utilizada para aumentar a temperatura do vapor e também é utilizado para separar ainda mais as suas partículas, realizando o trabalho, então esse calor fornecido foi suficiente para eu aumentar a energia cinética e também aumentar a energia potencial do meu sistema, certo? Então, aumentei a energia cinética porque houve um aumento de temperatura, tá? Eu aumentei a energia cinética porque houve um aumento de temperatura. E eu aumentei a energia potencial porque eu realizei trabalho. Meu sistema realizou, porque o meu sistema realizou trabalho. Ou seja, ele separou ainda mais as moléculas de água umas das outras. Então, tanto aumentei a energia cinética quanto aumentei a energia potencial. Tá bom? Então é isso. Certo? Isso é o que pode acontecer quando o calor é transferido a um sistema. Tá? Aí, pessoal, só um instantezinho. Então nós vamos agora, né, para o nosso último, né, esse é o nosso último tópico, né, mas nós vamos agora, temos um subtópico para esse tópico aqui, certo? Que a gente vai fazer um próximo vídeo para isso.